Salve! Venha comigo, professor Jadiel Vargas, destacando aqui mais um aspecto importante, fundamental dentro da geometria espacial. Vamos destacar aqui agora o cone, ó. Quando a gente pega aqui, professor, mas um monte de coisa aqui, calma, calma, que são os elementos. A gente vai identificar nessa relação dos elementos. Primeiro, o que a gente pode verificar aqui, ó? A gente tem uma base, então isso aqui, ó, é uma base, tá vendo? Essa parte toda aqui, ó, de baixo. Professor, o cone é o chapéu do palhaço? Isso, né? Ok, aquele chapeuzinho de aniversário, né? Pronto, chapeuzinho de aniversário, ok. Certo. Então, isso aqui, ó, então se a gente transporta isso para cá, a gente tem o quê? A gente tem a base, né? Então, veja que a gente chama isso aqui de base, ok? Beleza, né? Certo. E essa outra parte aqui, professor, ó, se a gente transporta isso, a gente o quê? Pode chamar isso aqui, quer dizer, pode chamar não. Isso aqui representa o quê? A lateral. Então, a lateral, ó, se a gente pegar aquele chapeuzinho, né, do aniversário, do parabéns, a gente percebe que tem uma, né, uma parte lateral, certo? Mas é só isso, professor, que a gente tem que observar? Não, veja o seguinte, ó, que esse cone, ele tem uma altura. Então, essa altura aqui, ó, a gente vai designar ela com essa letra H. Então, esse H aqui está representando a altura do cone, ou seja, da base até esse vértice superior. Então, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui é o que? É o vértice. Perfeito? Ó, esse pontinho aqui é o vértice. Então, dessa, né, parte inferior, que é a base, até esse vértice é o que a gente chama de altura. Altura. Ok, professor, beleza, tranquilo. Professor, e esse R aqui, ó, tem um R aqui, professor. Esse R é chamado raio. Por que o raio? Porque se a gente observa, quando a gente olha para a base, a gente está vendo o quê? Um círculo. Não é isso? Quando a gente olha aqui para a base, a gente percebe um círculo. Então, essa distância do centro, esse pontinho O aí, ó, é o centro do círculo. Então, essa distância do centro até a borda é chamada de. Então, essa distância é chamada de raio. Perfeito? Ok? E ainda tem esse G. Quem é esse G, professor? Esse G é a geratriz. Geratriz é de girar, professor? Quando a gente gira, sim, tem essa ideia, sim. Né? Então, quer dizer que é o giro lateral. Olha esse giro, quando, né, a gente pega essa parte. Então, essa distância, né, da borda aqui da base até o vértice, então essa distância é chamada de geratriz. Ok? Beleza, né? Perfeito. Certo. Professor, mas dentro desse cone, em relação a esse cone, a gente tem que calcular alguma coisa? Com certeza, viu? Tem fórmula, professor? Bastante. Mas a gente vai, né, destacar aqui essas fórmulas. Primeiro, o que a gente observa aqui? A gente está, né, destacando aqui agora a área da base. Então, em relação ao cone, a gente está pegando o quê? Somente a base, ó, a gente está analisando agora apenas a base, ou seja, a base é o quê? É um círculo, perfeito? Então essa base, o que a gente tem aqui, ó? Essa base, professor, é um círculo, exato, né? Então a base aqui é um círculo, certo? E o que a gente pode destacar em relação à área do círculo? O que a gente pode verificar aqui? Então essa área depende exclusivamente de quem? Desse R, professor. Ou seja, esse R aqui é o que a gente chama de raio, perfeito? Ó, então veja que o R aqui é o que a gente chama de raio. Ah, então quer dizer o seguinte, que nesse caso aqui, a área da base, ó, essa área da base aqui do cone é a mesma área do círculo? Exatamente, a mesma área do círculo. Por quê? Porque é um círculo, né? A base é formada por um círculo, então por isso que é a mesma área do círculo. A mesma área do círculo. Ah, professor. Então quer dizer o seguinte, ó, que essa área aqui é exatamente, corresponde exatamente à área do círculo, não é isso? Isso, perfeito.
E o que que a gente lembra aqui, ó? Qual é a área do círculo? Professor, depende exclusivamente desse raio, não é isso? Isso, então raio aqui ao quadrado. Só que tem essa relaçãozinha, esse π, que a gente usa aqui também, ok? Então veja, e esse π aqui, ó, lembrando que esse π, a gente pode pegar ele aqui, ó, aproximadamente 3,14. Eu tenho sempre que usar esse valor, professor? Nem sempre, vai depender muito da questão, ok? Isso aqui vai depender de questão para questão. Tem questão que pede para você substituir, tem questão que não vai pedir essa substituição. Professor, tem como dar uma ajudinha aí para eu lembrar dessa forma? Ó, imagina assim, imagina aquele menino terrível, aquela criança bem terrível. Ah, professor, eu era assim quando era pequeno, né? De repente até hoje, né? Então, ó, aquele menino terrível, terrível, você fala assim: "Ah, que pirralho, né? Que pirralho". Pronto, então pense em algo mais terrível ainda que você leva ao quadrado, ó, pirralho ao quadrado, ok? Beleza? Pronto, vamos lá, seguindo. Ainda destacando aqui, ó, cone, agora a gente vai trabalhar com a área lateral. O que que é a área lateral? É essa casca, né, essa que envolve o cone. Como assim, professor? A casca que envolve o cone, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui o cone, veja que esse cone, ele tem uma geratriz, né? Isso, ó, a gente tem aqui, ó, essa geratriz aqui, ó, que é essa distância da borda, né, da base até esse vértice, né, esse pontinho ali, ó, né, superior. Sim, se a gente pegar uma tesoura, cortar exatamente nessa geratriz e abrir, a gente tem a área lateral. Então, a área lateral é exatamente isso, ó. Quando a gente abre, então isso é área lateral? Exatamente, ó. E o que que a gente passa a ter, ó? Esse corte é exatamente isso aqui, ó. Veja que isso aqui é o corte. Veja, ó. Essa parte aqui é o corte, então isso aqui, ó, representa o quê? Representa a geratriz, né? Isso foi onde a gente cortou, né? O processo corte está torto, torto aí. Tranquilo. E essa parte de baixo aqui, ó, então se a gente observar isso aqui tudo, ó, essa parte aqui, ó, o que que é essa parte aqui? Essa parte é toda é todo o comprimento da circunferência. Então veja, ó, essa parte aí é isso aqui tudo, ó, se a gente pegar tudo isso aqui, né, só essa metade aqui, professor? Não, não é só essa metade não. É o comprimento todo. Quando a gente corta, a gente passa a ter tudo isso aqui, concorda? Ó, que a gente vai abrir, então não fica só metade, vai ficar todo, ó. Então é isso aqui tudo. Isso aqui tudo representa o quê? Representa o comprimento da circunferência. Então, esse 2, veja, esse 2π aqui, ó, esse 2π aqui, a gente está pegando especificamente o quê? O comprimento, ó, a gente está pegando o comprimento da circunferência. Então, ó, circunferência, a gente está pegando aqui o comprimento da circunferência, ok? Então, esse 2πr aqui é o comprimento da circunferência, certo? E aí, quem é essa área lateral? A área lateral a gente precisa especificamente do π, pegar o valor do π, multiplicar pelo raio e multiplicar pela geratriz. Veja que o corte, né, é essa geratriz. Ah, professor, então aqui não vai ser em função da altura? Não. Né? Veja que aqui vai ser em função dessa geratriz. Né? Quando a gente corta, a gente vai ter aí, ó, em função dessa geratriz. Então, a área lateral é π vezes raio vezes geratriz. Ok? Beleza? Perfeito, né? Tranquilo, de boa. Certo. Sim, professor, o que mais que a gente tem aqui em relação ao cone? O volume. O volume. O que que é o volume? O volume é o que você consegue colocar dentro. Por exemplo, se você pegar esse cone, vira ele ao contrário, forma uma taça. Concorda? Você consegue visualizar, tá? Só se você pegar o cone aqui e girar ele ao contrário, e aí você consegue colocar líquido, consegue colocar alguma coisa dentro dele e preencher todo esse espaço interno. Então, esse espaço preenchido internamente, isso é o volume. Professor, e o que que a gente precisa aqui para calcular esse volume, ó? Como que a gente calcula? 1/3
da área da base vezes a altura. Então, para calcular o volume, a gente pega 1/3 da área da base vezes a altura. Professor, não posso pegar somente a área da base, não, e multiplicar pela altura para achar esse volume? Não, por quê? Porque a gente não está pegando, né, uniforme, a relação uniforme. A gente não pega aqui da base e sobe o uniforme, ó. Se fosse isso, seria, ó, que eu pego a base, vou colocando a base, a base, a base, uma em cima da outra, né, se fosse uniforme, mas não é. Então quer dizer que eu pego a base, estou diminuindo cada vez a base, vou diminuindo, diminuindo, vou colocando uma base menor, vou diminuindo o tamanho dessa base, até chegar em um pontinho. Então vai acumulando isso aqui ao longo de uma altura. Porém, o que que acontece? Não é a mesma que a gente pega desde o início até chegar lá. Por isso que a gente calcula o quê? 1/3. Porque se fosse reto, seria só, né, o prisma aqui, ó. Se fosse reto, né, seria o quê? A área da base vezes a altura. Porém, né, tem uma parte que não está utilizando. Então, na verdade, essa parte que a gente está utilizando corresponde a 1/3, né? Se fosse a figura reta. Perfeito? Beleza? Professor, mas eu quero ver a aplicação disso aqui, questão, a gente resolver a questão. Então, vamos nessa, vamos lá. Então, ó, o que que diz aqui, ó? Um cone reto possui geratriz. Professor, espera aí, geratriz, né? Geratriz, a geratriz é aqui, né? Isso, professor, geratriz é essa parte, essa distância lateral aqui que sobe, não é isso? Exatamente, ó. Então tá dizendo que possui geratriz 5 centímetros. Então, geratriz igual a 5 centímetros. E possui o quê? Altura igual a 3 centímetros. Ah, professor, a altura é esse H aqui, né? Isso, ó. Isso, altura igual a 3 centímetros. Certo. Professor, mas a gente precisa também do raio aqui, né? Isso, ó. E a questão não disse qual é esse valor do raio. A questão não mencionou. Mas veja que dá para a gente descobrir aqui o valor desse raio. Então é um elemento importante? É, porque eu preciso para calcular a área, né? Eu preciso para calcular o volume, eu preciso desse R. Então, o que que acontece? Aí, né, a gente vai lá e descobre esse R. Professor, como que a gente vai descobrir esse R? Veja que a gente consegue pegar aqui, ó, um triângulo. Consegue observar que tem um triângulo aqui? Ah, professor, consigo observar sim. Pronto. E que esse triângulo é um triângulo retângulo, ó. Que esse triângulo é um triângulo retângulo. Certo. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, que a gente tem aqui um triângulo retângulo. E o que que a gente conhece desse triângulo retângulo? A gente conhece essa medida, que é igual a 3, e a gente conhece essa medida, que é igual a 5. Então, falta descobrir o quê? O raio. Então, essa parte de baixo, ó, que é o raio. Ah, se é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar aqui o quê? Pit, né? Para os íntimos, ó. Então, Pitágoras. Pitágoras, o teorema de Pitágoras. E o que que diz esse teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem são os catetos? Ó, os dois lados que fecham 90 graus. Então, o R, então o que que a gente vai pegar aqui? Que R ao quadrado mais o 3 também, ó, são os dois lados aqui que fecham 90 graus. Então, R ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado. Logo, R ao quadrado vai ser igual, ó, 5 ao quadrado é 25, já está do outro lado, permanece. 3 ao quadrado é 9. Jogando para o outro lado vai ficar menos 9. Estava positivo de um lado, foi negativo para o outro lado. Daí, o que que a gente tem aqui, ó? Que R ao quadrado é igual a 16, mas não é o valor de R ao quadrado que a gente precisa. A gente precisa do valor de R. Então, daí a gente calcula a raiz quadrada, né? Para tirar esse quadrado aqui da letra, a gente joga a raiz quadrada ali. E daí, o que que a gente passa a ter aqui? Que R é igual a quanto? A 4. Então, ó, 4 centímetros. Então, o raio mede 4 centímetros. Opa! Então, agora a gente consegue achar a área da base. Perfeito? Agora a gente consegue calcular, ó, que está pedindo as medidas que estão sendo pedidas aqui. A gente consegue fazer esse cálculo agora. Ah, professor, então bora lá.
Perfeito, então já descobriu que o raio mede 4, não é isso? Exatamente, ó. Então o que que a gente achou aqui? Que o raio é igual a 4 centímetros. Se o raio é igual a 4 centímetros, vai ficar fácil achar o quê? A área da base. Porque, professor, a área da base é a mesma área do círculo, não é isso? Que é π vezes raio ao quadrado. Pirralho ao quadrado, né? Os pirralho ao quadrado, né? Aqueles meninos atentados, né? Pirralhos ao quadrado, ó, pirralho ao quadrado, ok? Beleza, né? Então vamos calcular aqui, ó. Então daí a gente acha o seguinte, que a área da base então, vai ser π vezes, quem é o raio? 4, professor. Então, 4 elevado ao quadrado. Então, a área da base vai ser o seguinte, ó, 4 ao quadrado é 16, então a gente vai ter 16 centímetros quadrados, ó. Então, a área da base aqui é 16 π centímetros quadrados. Professor, e esse π aí? Isso vai depender. Você vai observar o quê? Se uma questão, né, tem as alternativas para poder a gente assinalar. Então, o que que a gente vai observar? A alternativa, ela aparece com π ou ela aparece sem o π? Se for com π, vai ter que aparecer esse resultado lá na alternativa, 16 π centímetros quadrados. Ah, professor, e se for sem o π, aí significa que a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir. A gente vai substituir. E aí a área da base aqui passa a ser o quê? Ó, 16 vezes 3,14. Então, a gente tem que multiplicar aqui. E aí agora, professor, continha, ok? Aqui agora é continha, não tem jeito, né? A gente tem que fazer a continha. Então, é 16 vezes 3,14. Então, isso aqui, ó, a área da base aqui passa a valer 50,24 centímetros quadrados, ó. Professor, mas são diferentes os valores. A representação diferente por conta que um está com o valor π e o outro está substituído, né, essa medida do π, que é aproximadamente 3,14, mas quer dizer mesmo resultado. A gente tem aqui o mesmo resultado, certo? Ok, beleza. Vamos lá. Então agora a gente vai calcular aqui, ó, área lateral, área lateral. Professor, na área lateral a gente precisa, né, do raio, né, isso, professor? A gente precisa da medida do raio, né, isso, ó. Então a medida do raio aqui a gente vai precisar, exato. Então, ó, vou até colocar uma reta, né? Então, esse raio aqui a gente vai precisar, lembrando que o raio a gente achou que foi quanto? 4 centímetros, e a gente precisa dessa geratriz, né? Que a questão nos informou, ó, a geratriz, a questão está informando para a gente, que é quanto? Que é 5 centímetros. Então, a geratriz, a questão já trouxe esse valor, certo? E daí, professor? E daí o seguinte, porque a área lateral é quem? É π, né, vezes o raio vezes a geratriz. Então, essa relação, ó, é o que permite calcular a área lateral. Ah, professor, beleza. Então, agora é só substituir, não é isso? Exato, perfeito. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, que a área lateral aqui vai ser π, o raio, que mede 4, e a geratriz, que mede 5. Daí a gente tem que área lateral, ó, área lateral 4 vezes 5, 20. A gente joga o número antes do π, e aí a gente tem o seguinte, que é centímetros quadrados. Então, essa área aqui, ó, centímetros quadrados. Professor, posso fazer aquela mesma coisa, substituir aqui, ó, 20, pegar esse 20 e multiplicar isso por 3,14? Pode sim. E aí a gente acha a área lateral aqui, né, com essa substituição do π. Então, né, é só multiplicar, né, também, e aí a gente vai encontrar, ó, 62,8 centímetros quadrados, 62,8 centímetros quadrados, perfeito? Então, a gente tem aqui a área, né, lateral. Ah, ok, beleza, tranquilo, certo.
E a área total, professor? Essa área total, como que é isso? Como que calcula essa área total? Ó, a área total quer dizer o seguinte, ó, área total, a gente vai pegar o quê? A área da base mais a área lateral. Pronto. É só somar os valores. E, professor, a gente calcula isso com π ou a gente calcula isso normal? Vai depender da alternativa, lembra? Então, ó, se a alternativa tiver em π, é só somar, né? É só somar aqui e acha, né? Já que a gente calculou a área da base e a área lateral, a gente acha. Ou acha a soma em π, ou a gente acha a soma em número. Isso vai depender da alternativa. Tranquilo? Beleza, né? Ok. Certo. E para finalizar, para fechar aqui, a gente tem que calcular, vai calcular o quê? O volume. O volume. Ah, professor, volume, eu lembro o seguinte, ó, que volume é 1/3 da área da base vezes altura, não é isso? Exato. O volume é 1/3 da área da base. Por quê? Porque a figura não subiu reta. Quando não sobe reta, eu tenho que pegar só 1/3, não é isso, professor? Ó, porque não subiu reta, por isso que eu estou pegando 1/3. Se tivesse subido reta, era só a área da base vezes a altura. Mas como, ó, fechou, toda figura que fechar nesse pontinho, eu vou ter sempre que pegar 1/3, não é isso? Ok, beleza. Exato. Certo. E aqui você pode recorrer, veja, se você já calculou, né? Se você já calculou a área da base, você pode recorrer à área da base. Ah, professor, e se eu não calculei ainda? Ah, eu estou indo direto para o volume. Então, se eu estou indo direto para o volume, o que? Quem é a área da base? É π vezes raio elevado ao quadrado, então vezes h. E o que, que a gente sabe? Que o raio aqui mede 4 centímetros e a altura, a questão informou, ó, a altura 3 centímetros. Então, a altura é igual a 3 centímetros. Daí, a gente sabe o seguinte, ó, que é 1/3 vezes π vezes 4 elevado ao quadrado vezes 3. 4 elevado ao quadrado vezes 3. Opa, então o que, que a gente tem aqui? Ó, 3 com 3, a gente pode fazer o quê? A simplificação. E o que, que restou aqui? 4 ao quadrado, 16. Então, o que, que a gente passa a ter? 16 pi centímetros cúbicos. Então, isso é o volume aqui, ó, desse cone. 16 pi centímetros cúbicos. Professor, precisa substituir o pi aí por 3,14? Você vai observar a mesmo critério. Você vai observar a alternativa. Vamos substituir aqui só para a gente ver como fica isso, né? Então, vai ficar, ó, 16 vezes 3,14, né? Então, a gente vai multiplicar 16 vezes 3,14. Então, a gente passa a ter que o volume aqui, ó, é quanto? 50,24 centímetros cúbicos. 24, né? 50,24 centímetros cúbicos. Professor, tem como transformar isso, né, para litros? Esse negócio de volume, tem essa relação? Tem sim, claro que tem, né? A gente já estudou, a gente já falou isso especificamente em outro vídeo, como a gente faz essa transformação, né? Quais, né, as relaçõezinhas de transformações, ok? É só pegar, caso a questão queira, né, que cobrar, esteja cobrando essa relação em litros, faz a, né, aplicação da transformação e aí é só correr para o abraço, ok? Beleza? Bons estudos!